Olá, pessoal! Vamos continuar agora a terceira parte da nossa aula e recapitulando. A gente aprendeu, então, a preparar o nosso dente, a fazer uma provisória, a fazer a moldagem, a montar no articulador. A gente selecionou a cor da porcelana que a gente vai utilizar, seja ela para a prótese metal free ou seja ela para o recobrimento da prótese metalocerâmica. Aí você vai mandar o protético. Então, protético, aplica a porcelana aí. Eu já te falei tudo o que você precisava saber. Ele vai te falar, doutor, tenho mais uma pergunta para o senhor. Qual cerâmica que eu vou usar? Existe uma gama de cerâmicas odontológicas e a gente vai conversar hoje, agora nesse momento, nessa terceira parte da nossa aula, sobre os sistemas cerâmicos que existem em odontologia, principalmente os mais utilizados, ou que o cirurgião dentista clínico geral precisa saber, e também a gente vai começar a conversar sobre o sistema CAD/CAM, vantagens e desvantagens do sistema. Tá bem? O uso e a maneira como se aplica uma boa porcelana, ela é o ponto-chave do trabalho a nível estético. Você observa que se você der um ambiente de trabalho adequado, ou seja, você desgastou o dente de maneira adequada, você moldou adequado, você forneceu um ambiente adequado para o protético trabalhar, um bom protético consegue fazer uma aplicação de porcelana que fica muito difícil de um leigo poder dizer qual dente que é metalocerâmica e qual dente que é metal free. Observa que a qualidade estética da porcelana, do nosso dente, ela não está necessariamente atrelada se o coping interno ele é de porcelana ou não. Está muito mais atrelado se a porcelana que está revestindo por fora o dente foi bem trabalhada ou se não foi. É essa porcelana de revestimento, de aplicação, que vai ser a grande diferenciação. Tá? Para a gente poder atingir esses materiais estéticos, essas reabilitações estéticas, o nosso material, o carro-chefe, vai ser sim as cerâmicas odontológicas. Embora a gente possa reabilitar e restaurar dentes de uma maneira muito bonita com resina composta, sem sombra de dúvida a cerâmica é superior. Pela estabilidade da cor, a cerâmica nunca vai mudar a cor. Então, diferente da nossa resina composta que vai se estragar com o tempo, a nossa porcelana de forma nenhuma. Então a nossa cor é mais estável, a nossa porcelana se degrada muito menos. Por isso ela é o nosso material restaurador mais estético e a nossa escolha para substituir os dentes naturais. E essa porcelana de cobertura que a gente vai fornecer para o nosso protético, desde um preparo bem feito, o ambiente para que ele possa trabalhar de maneira adequada e mimetizar os dentes do paciente para a gente ter o nosso trabalho mais imperceptível possível. Tá bom? As cerâmicas odontológicas, embora a cerâmica seja um material utilizado em muitas coisas, incluindo na louça, no piso, você tem cerâmica aplicada em várias utilidades na sociedade. A cerâmica odontológica ela tem algumas particularidades que tornam ela algo muito interessante como um material reabilitador. Primeiro, a gente tem uma otimização da estética pela translucidez. Nós podemos fazer porcelanas tão finas que elas não têm cor. Como as lentes de contato, elas conseguem ser tão finas que elas conseguem modificar a forma do dente, mas não alteram a cor do preparo. Então ela tem uma translucidez muito semelhante ao esmalte à dentina do nosso dente de verdade, que vai conseguir fornecer um jogo de luz muito interessante. Tem uma baixa condutibilidade térmica, então aquelas situações do paciente tomar uma água gelada ou tomar uma água quente e sentir choques térmicos, porque o metal transmite a eletricidade e a temperatura em próteses totalmente metálicas, com a porcelana de recobrimento isso não ocorre. A porcelana ela consegue ter uma condutibilidade térmica muito interessante, não transmitindo tudo para o dente do paciente, preservando essa integridade da saúde pulpar. Você tem uma integridade de adaptação marginal, você consegue fazer porcelanas finas na porção cervical, que ainda assim não vão se fragmentar, não vão se quebrar, diferente da resina acrílica do provisório, diferente de uma resina composta. Você tem uma excelente estabilidade da cor. Não é nem boa, é excelente. A cor da porcelana não muda. Então, até para a gente ter em mente, se o meu paciente deseja fazer um clareamento dental antes de eu concluir meu trabalho protético, ele tem que fazer de uma vez. Porque a porcelana ela vai ser escolhida baseado na cor dos dentes adjacentes que o paciente tem. Depois, se ele for fazer um clareamento, isso vai ser prejudicial. Por isso que a gente faz prótese com o paciente normalmente já clareado. Porque por mais que ele venha escurecer os dentes dele natural futuramente, ele vai fazer um outro clareamento e vai chegar no mesmo tom da porcelana. E se houver uma desadaptação em relação a isso, isso é muito comum. Hoje em dia, eu atendo muitos pacientes que eu troco próteses fixas que estão mecanicamente adaptadas,
mas que a cor já não compete mais com o paciente, porque lá no passado ele nunca fez um clareamento, ou nem existia clareamento, e hoje em dia, com o avanço da odontologia estética, a cor já não bate mais. Então, a gente vai ter a aplicação da porcelana, tem que verificar se o paciente quer ou não, ou precisa ou não fazer um clareamento. Isso deve ser feito antes da confecção da porcelana, porque a cor dela não muda. Nós temos boa resistência, tá bem? Não tão resistente quanto o metal, mas vai ser ainda assim excelentes porcelanas de resistência que vão permitir fazer próteses extensas sem fratura. E eu tenho uma beleza muito grande em relação à resina acrílica, que eu tenho uma baixa retenção de placa. Então o paciente ele vai perceber, e você dentista vai perceber, que no teu provisório vai acumular placa, mas na porcelana isso tende a melhorar muito. Então naquele paciente dedicado, caprichoso periodontalmente, que escova os dentes, você vai ver que aquele pequeno acúmulo de placa que fica, numa porcelana não vai ficar nada, vai ficar excelente. Então vai colaborar ainda mais na saúde periodontal futuramente. Qual é a principal fragilidade da porcelana? Friabilidade. Então é muito fácil estourar uma porcelana, quebrar uma porcelana, primeiro, quando a gente está manipulando o protético ela no laboratório. Então, quando colocou no forno, numa temperatura extremamente alta, ela estoura. Você, trabalhando essa porcelana dentro da boca, antes da cimentação. A cimentação, que vocês vão aprender na aula futura com o professor Sérgio, é fundamental para servir de substrato para essa peça sentada não vir a se partir. Por isso a gente vai ter muito cuidado ao ajustar porcelanas, peças, quando a gente está provando a coroa antes da cimentação, para a gente não fazer nenhum movimento brusco, para a gente sempre fazer com a caneta bem irrigada, porque a gente sabe que a porcelana ela é friável previamente à cimentação. Ela consegue fragmentar e estourar muito fácil. Estourou uma porcelana, não tem o que fazer, tem que devolver para o protético para poder aplicar, ou mesmo começar tudo de novo, se o modelo de gesso nem sequer existir mais. Tá? Então a principal desvantagem, principal característica negativa, friabilidade. O ato dele se quebrar. Tá? Em relação à porcelana, o que a gente vai discutir aqui hoje? Características fundamentais que o cirurgião dentista deve saber. Existe uma gama muito grande de porcelanas no mercado odontológico, mas a gente vai ver que, independente do sistema cerâmico, a cerâmica odontológica ela vai ser constituída por duas fases, dois conjuntos lá dentro, tá bem? Fase vítrea, tá bem? E fase cristalina. Quanto melhor ou quanto maior a concentração de fase vítrea nessa porcelana, melhor vai ser a translucidez, melhor vai ser as características estéticas. Só que quanto melhor a estética, pior vai ser as características mecânicas. Então, mais fácil de propagar uma rachadura na fase vítrea. Por isso que a porcelana ela não pode ser só bonita. Porque se ela for só bonita, só a beleza da porcelana, ela vai ser muito fácil de quebrar. Para compensar isso, do 100% que é uma porcelana constituída, parte é da fase vítrea, a outra parte é de fase cristalina, que ela melhora as propriedades mecânicas do imbricamento e ela aumenta a resistência à propagação de fraturas. Só que ela é muito opaca, então ela não tem propriedade estética, essa porção cristalina da porcelana, tá bem? Entendo como tudo na vida é 100%, a porcelana também é 100%. E parte dessa porcentagem vai ser de fase vítrea, parte de fase cristalina. Porcelanas que têm uma porção vítrea maior vão ser mais estéticas. Porcelanas que têm uma porção cristalina maior vão ser mais resistentes. E a gente vai tentar achar um equilíbrio entre isso. Tá bem? As porcelanas elas podem ser classificadas de algumas maneiras. Podem ser classificadas conforme o tipo, e a gente tem 3 grandes grupos: cerâmicas vítreas, cerâmicas policristalinas e cerâmicas de matriz resinosa. Quanto ao uso de restauração, para infraestrutura ou para cobertura. E pelo método de processamento: sinterização, prensagem e usinagem. Cada uma dessas situações a gente vai ver com detalhes adiante. A gente vai começar pelo tipo de cerâmicas. Nós temos 3 grandes grupos: cerâmicas vítreas, policristalínicas e cerâmicas à base de matriz resinosa, ou seja, tem resina no meio dessa cerâmica, ou tem cerâmica no meio dessa resina. Embora eu tenha citado aqui alguns nomes, na verdade a lista é muito maior. Você tem literalmente mais de 50 tipos de porcelana diferentes atualmente no mercado, porque qualquer porção que modifica daquela concentração de vítrea e cristalina, a indústria lança uma nova porcelana. Então você tem uma quantidade muito grande. Existem 3 principais cerâmicas que você, clínico geral, graduado, tem que saber.
ou pelo menos tem que ter conhecimento. Quais são as que justamente são grifadas? As cerâmicas feldspásticas, as cerâmicas de silicato de lítio e as de zircônia. São elas que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre as propriedades a respeito. Embora vocês saibam que existem, já existiram muito mais e ainda vão existir muito mais. Porque essa cerâmica perfeita, entre ser bela e ser resistente, ela ainda não existe. E aí a indústria continua propagando, utilizando zircônia reforçada com alumínio reforçada com zircônia, resina reforçada com nanocerâmica. Você tem hoje em dia cerâmica reforçada com fragmentos ósseos. Você tem de todos os tipos. Mas o que o clínico geral tem que saber são esses três: cerâmica feldspática, de silicato de lítio e zircônia. Tá bem? A primeira cerâmica e a mais bonita é a feldspática, tá bom? Ela é feita à base de feldspato, de leucita. Por que ela é considerada mais estética? Porque ela tem uma proporção de fase vítrea de quase 80%, se não mais. Somente 20% dela, para menos, é que é fase cristalina. Então ela é muito estética, ela permite um jogo de luz, uma mimetização de cores muito interessante. Só que ela tem uma baixíssima resistência, tá bom? Ela tem uma estética favorável, uma alta lucidez, ela pode ser condicionada a ácido resistente, só que ela tem essa deficiência mecânica. Então, onde que eu vou utilizar uma cerâmica feldspática? Eu vou utilizar para fazer um laminado, preferencialmente, eu vou utilizar para fazer uma faceta, eu vou utilizar para fazer um dente anterior, eu vou utilizar para fazer o recobrimento de uma porcelana de cobertura ou de um coping, em que eu preciso só de uma espessura pequena de porcelana, em que o impacto mastigatório ele não vai ser tão grande, tá bom? Eu posso fazer uma porcelana de cobertura no molar de feldspático sem problema nenhum, mas se eu sei que esse molar está uniforme de espessura. O que é uniformidade de espessura de porcelana? 2 milímetros, tá bom? A gente está trabalhando na casa de 2 milímetros de porcelana, mesmo a porcelana feldspática nessa espessura, ela já vai ter uma propriedade mecânica interessante, tá bom? Mas entendo, então, caso em que a estética é muito importante, talvez eu tenha a tendência de usar a cerâmica feldspática, porque ela é a que o protético mais sabe utilizar, ela é a mais versátil de utilização e ela é a considerada mais estética. Ok? Nós temos algumas maneiras de trabalhar com ela. Nós temos a estratificação, ou seja, a gente vai mostrar vídeo para vocês disso. Eu trabalho com ela pó e líquido com um pincel, permitindo caracterização, permitindo uma excelente estética. Eu posso trabalhar pelo sistema CAD/CAM, em que eu tenho blocos dela e eles são fresados. E as indicações vão ser desde inlays, onlays, facetas e mesmo coroas totais, tá bom? Normalmente para coroas unitárias. Eu não vou fazer uma peça de 3 elementos de cerâmica feldspática, porque eu sei que a força implicada ali vai ser muito grande, tá bem? Mas para uma coroa unitária, pode fazer uma coroa de revestimento feldspática muito bela, sem grandes problemas, tá bom? E as marcas no mercado a gente vai ter variadas, desde marcas internacionais quanto marcas nacionais, todas de boa qualidade. Na sequência, o que a indústria começou a desenvolver? Uma cerâmica que fosse estética, fosse bonita, também a base agora não de leucita, mas de lítio, só que ela tivesse uma propriedade mecânica um pouco melhor. Essa cerâmica secundária é a de silicato de lítio. Sozinho, ele tem de 3 a 4 vezes mais resistência que a cerâmica resistente que uma cerâmica feldspática. Por quê? Porque além do silicato, dessa formulação de silicato, a fase cristalina tem uma consideração de quase 60%. Ou seja, 60% dessa cerâmica é fase cristalina. E é uma fase cristalina à base de ortofosfato, que é um mineral cerâmico muito resistente. Então você tem uma resistência flexural e tenacidade muito elevada. E ela ainda é passível de ser condicionada. Então você ainda pode usar um sistema adesivo para fazer. Então é uma cerâmica também com uma versatilidade imensa. Próteses parciais unitárias, inlays, onlays, laminados, facetas, coroas unitárias, coroas sobre implantes e até mesmo próteses de 3 a 4 elementos no segmento anterior, tá bom? Eu posso fazer em algumas áreas de menor esforço, como pré-molares, mas peças grandes, envolvendo, por exemplo, do 17 ao 15, que são 2 molares, 2 pré-molares, talvez eu deva evitar. Mas fazer peças unitárias eu posso fazer até de um molar sem problema nenhum. Mas peças de 3 a 4 elementos eu vou dar preferência para a região anterior. Vai ser extremamente bonito e extremamente resistente. Talvez seja a atualidade a cerâmica mais utilizada
tentando pegar esse meio de campo entre o que é belo e o que é resistente. Ela não é tão bonita quanto a feldspática e não é tão resistente quanto a próxima cerâmica de zircônio que a gente vai falar, mas ela é um bom meio de campo. Tá bem? As apresentações comerciais também vão ser variadas, eu posso estratificar, eu posso injetar cerâmica, e a gente também vai mostrar, e eu posso fresar essas cerâmicas também sobre blocos. Então, a maneira de trabalhar também é muito versátil, e é importante que a cerâmica esteja várias maneiras de trabalhar, porque o protético possa também se adequar. Não adianta nada você querer que ele manda um Emax CAD, tá bom? Olha, vai ter que fresar. Eu quero um Emax e só tem o bloco de fresagem, e o teu protético não tem a fresadora. Não adianta nada. Precisa ter outras formas de trabalhar, como a gente vai mostrar adiante. Tá bom? Se eu for pensar em cerâmica resistente, com certeza o campeão delas é a zircônia, representada pela sigla YTCP. A zircônia também foi uma das primeiras cerâmicas chamadas, e próteses realizadas, chamadas metal free. Só que ela é conhecida esse nome porque ela, em sua constituição, ela é branca, ela é opaca. Tá bom? Hoje em dia a gente já tem cerâmicas multicores, com tonalidades de cores diferentes, é verdade, mas em cerne, em raiz, a cerâmica da zircônia ela é branca. Só que isso disse, ou através disso veio o nome de cerâmica de prótese metal free. Só que se for olhar na tabela periódica, zircônia é um metal. Então esse nome não está exatamente certo, tá bom? Ela é uma cerâmica, mas a zircônia em si, ela é constituída de metal. É que a formulação dela em cerâmica, ela vai ter uma constituição quase 95% de fase cristalina, composta por outros óxidos dentro dela. Ela tem uma resistência extremamente alta, só que ela tem uma baixa translucidez. Se ela tem essa resistência, você pode fazer infraestruturas de porcelana, de sobreimplante, peças de vários elementos, de maneira até dentes posteriores, peças protéticas extensas que ela não vai fraturar. É claro que ela vai ter uma deficiência estética, embora hoje você já tenha zircônias de boa apresentação, de boa estética, ainda é uma estética prejudicial. Então, vale a pena fazer um laminado cerâmico de zircônia? Não, não vale. Mas peças mais extensas, em que eu sei que eu vou ter que ter esforço mastigatório, ela é uma alternativa bem interessante para a gente poder trabalhar, tá bom? Qual que é a deficiência da zircônia? Ela necessariamente é pelo processo de CAD-CAM. Então, o protético tem que ter a fresadora para a gente poder trabalhar. Se ele não tem esse sistema de trabalho, esse tipo de cerâmica não está aplicada, tá bom? Além dessa situação, a gente saber que tipo de cerâmica que é, se ela é porção cristalina, porção vítrea, uma outra informação muito importante, ela é se a cerâmica é ácido sensível ou ácido resistente. A gente sabe quanto mais ácido resistente, melhor vai ser a resistência dela. Só que se ela é ácido resistente, como é que eu vou fazer cimentação adesiva? Eu não consigo fazer, ou pelo menos eu tenho que fazê-la tomando alguns cuidados adicionais. É como se eu estivesse cimentando metal. Se ela é ácido sensível, eu sei que eu posso fazer a cimentação adesiva, que é a melhor cimentação que existe. Então eu vou ter uma peça melhor adaptada no meu dente, tá bom? Então, além de saber se ela é cristalina ou vítrea, essa quantidade constitui a minha cerâmica, e o nome dela, estão vendo que aqui tem outros nomes diferentes do que eu citei, é importante eu saber se é ácido sensível ou não. Então, imagina eu estar fazendo um trabalho de laminado cerâmico, que eu sou obrigado a cimentar com cimento resinoso, e o protético me manda de zircônia ou de alúmina. Como é que eu faço? Eu tenho, por mais que eu possa, através de técnicas, aumentar o imbricamento mecânico, com certeza eu vou ter uma cimentação deficiente. Então, até isso, eu tenho que ter essa consideração do que é a propriedade da cerâmica que eu estou utilizando. Bom? Além do tipo, as cerâmicas elas são classificadas segundo a indicação. É uma indicação de uma simples restauração, como uma inlay ou uma onlay. A cerâmica ela pode ser utilizada para uma infraestrutura, então fazer um coping de porcelana, ou mesmo fazer uma cobertura em cima de uma porcelana resistente, ou cima de uma cobertura de metal. E a gente vai ter, então, cerâmicas estruturais e cerâmicas de cobertura. Todas as cerâmicas que eu mencionei anteriormente, elas podem ser aplicadas nessas situações. É claro que, como vocês devem suspeitar, as cerâmicas feldspática e de silicato de lítio, elas podem ser em qualquer uma dessas situações. Agora, a cerâmica da zircônia, ela vai acabar sendo uma cerâmica estrutural. Ela vai acabar sendo a infraestrutura, principalmente. Eu não posso fazer uma aplicação de um coping de feldspática
e zircônia por cima. Isso não dá, tá bem? Pelo processo de fabricação, a cerâmica, a zircônia, ela tem que ser fresada. Agora, o contrário é verdadeiro. Eu posso fazer um coping de zircônia muito resistente e aplicar sobre ele o feldispático, o de silicato de lítio. Então, até combinações da mesma cerâmica eu posso fazê-lo. Além do tipo e da indicação, as cerâmicas elas vão ser classificadas pelo método de obtenção, pelo processamento. E eu não vou fazer isso, eu, dentista, mas eu tenho que saber se o meu protético trabalha com algum desses métodos para saber se aquela porcelana vai ser compatível ou não, tá? Há 3 métodos de trabalho. Sinterização ou estratificação, que a gente vai trabalhar no pincel polilíquido. Prensagem ou injeção, no qual ele vai encerar, derreter a cera e injetar a porcelana. E usinagem, que é o sistema de fresagem, que é de Kahn, tá bom? O primeiro deles é a sinterização. A porcelana ela vem assim, num formato de pó e líquido, no qual o protético vai trabalhando com porções com pincel, fazendo camadas, fazendo pigmentação e vai queimando essa porcelana no forno, transformando esse pó em vidro. Porcelana nada mais é do que um tipo de vidro. Então é através dessa forma, ele sinteriza ela no fogo. Tá bom? Eu vou mostrar para vocês um vídeo de como isso pode acontecer, tá? Ele hipotético vai trabalhando com várias cores. Isso aqui, por exemplo, é um coping de zircônia. Em cima desse coping de zircônia, o protético vai aplicar cerâmica feldispática, fazendo a caracterização dessa cerâmica, tá bem? E observe que no primeiro momento ela é um pó, pode usar pigmentações para fazer detalhes de suco anatômicos, mas é um trabalho essencialmente manual, tá bom? Não tem máquina fazendo isso aqui, é um trabalho 100% artístico. A estratificação é o primeiro método de trabalho de porcelana que os protéticos aprendem e é o mais difícil. Por isso vai ser difícil encontrar um protético que faz tudo bem feito. Faz resina bem feito, faz porcelana bem feito. Normalmente, para conseguir fazer uma boa estratificação, o protético tem que fazer só isso da vida. Por isso que tem um preço sobre isso, tem um trabalho. Então ele vai fazendo, ele vai aplicando, ele vai tirando cores. E observa que isso aqui está vermelho, né? Só que a porcelana não vai ser vermelha. As pigmentações de porcelana, antes da queima no fogo, ela tem uma cor totalmente diferente. Então o protético precisa ter um conhecimento, ele precisa estudar a cor, ele precisa estudar aquele sistema cerâmico para ele saber lá na frente que esse verde, esse azul, lá na frente vai virar um A1, vai virar um A2, depois que essa porcelana ela for queimada no forno. E observa que ele está construindo literalmente o dente, revestindo aquele coping com a cerâmica e dando toda a anatomia necessária, fazendo pigmentações, dando todo o trabalho estético. É muito difícil fazer isso, por isso que tem que valorizar o trabalho do protético. Embora seja muito mais difícil que sistemas de pesagem, que é de Kahn, o protético acaba cobrando mais barato para você fazer uma estratificação do que fazer uma usinagem. E ele vai queimando a porcelana aos poucos, e dando acabamentos, acrescentando novas camadas. Observa aquela cor vermelha, olha como ela mudou. E agora ele está aplicando uma outra porcelana de cobertura, dando detalhamentos anatômicos, refinando esse serviço. Como é um trabalho feito por camadas, o protético consegue fazer o trabalho mais estético possível. De todos os sistemas de trabalho de porcelana, a estratificação, a sinterização é o que vai fornecer o resultado estético melhor de todos, tá bom? O segundo método é a prensagem ou injeção. Ele vai criar uma cera, fazer um enceramento em cera de enceramento, vai derreter e ele vai injetar. A porcelana ela vem nesses tubinhos, vem em pastilhas e é colocado numa unidade de prensagem que pressiona essa pastilha e injeta a cerâmica naquela região onde um dia teve a cera. Bom, como que vai funcionar? Também o vídeo educativo. O protético vai fazer para a gente o nosso enceramento. Eu vou tirar aqui o áudio do vídeo. Ele vai fazer o enceramento, vai criar um padrão de fundição, igualzinho é para fazer uma estrutura metálica, vai criar o anel de fundição, e lá dentro ele vai derreter a cera. O que sobra de espaço lá dentro? Sobra o espaço para porcelana. Ele vai colocar nesse forno de prensagem as bolinhas de porcelana, aquelas pastilhas que vocês viram. Esse forno ele vai tanto derreter a porcelana, quanto pressionar ela sobre aquela região encerada da nossa porcelana. Então ele está injetando essa massa. Qual que é a vantagem? A vantagem é que fica uma massa única, diferente daquela porcelana estratificada, que tinha camadas de porcelana,
então as camadas também poderiam se soltar, aqui é uma peça única injetada. O protético faz de uma vez só. Qual que é o detalhe? Você tem uma estética prejudicada. E muitas vezes você vai ter que fazer uma maquiagem da porcelana em si, como ele está fazendo agora. Ele está pintando em cima para poder dar um diferenciamento estético das determinadas camadas. Tá? Essa é a terceira forma de trabalho que o protético pode fazer. E por fim, nós temos a usinagem, que é um bloco, que são os blocos do sistema CAD/CAM. São blocos que a resina já está ou parcialmente sinterizada, ou seja, ainda depois eu tenho que colocar no fogo para queimar, no forno, ou ela já está totalmente sinterizada. E o bloco é bem mais duro. E a minha fresadora, portanto, ela tem que ser de uma melhor qualidade. Tá? A fresagem, como ela vai funcionar? Ela é um sistema que a gente vai ver mais adiante também, mas ela é uma peça que ela está fresando o dente desenhado no computador com um sistema de brocas. E nós temos fresadoras de 4, 5 eixos, em que cada broca sabe exatamente, seguindo o desenho do computador, que hora que ela tem que entrar e que de maneira que ela tem que entrar. E além da broca se movimentar, o eixo que está prendendo o meu bloco de cerâmica também se movimenta. E aí vai sendo esculpido o dente de um lado e de fora. As brocas, como vocês observam, têm diâmetros diferentes, pontas ativas diferentes, para cada uma ir executando um determinado movimento. Qual a vantagem desse ponto? A rapidez, o controle, o bloco fica perfeitamente adaptado no dente, não tem erro nesse sistema de porcelana. O bloco é uma massa única, é monolítico, é uma estrutura só, não tem fragmentos de porcelana. A porcelana aqui, se for para acontecer alguma coisa, ela vai quebrar no meio. Agora, soltar lascas de porcelana dificilmente vai acontecer, porque o bloco é uma estrutura macia. Então, ele está sendo esculpido a partir de uma massa única, sem porosidade, sem rugosidade, sem bolha de ar, sem nada. Então, a peça é muito mais estável quando é fresada no sistema CAD/CAM. Qual que é os pontos negativos? Fica uma massa de cor única, embora nós também já tenhamos blocos hoje em dia de mais de uma tonalidade de cor. A questão é que depois desse sistema aqui, a gente vai ter que maquiar, aplicar pequenas camadas de porcelana, pintar o dente com porcelanas específicas para isso, para que possa ter uma personalização da cor. Tá bom? Esse sistema de usinagem ele é feito através do sistema CAD/CAM. O CAD vem do desenho realizado em computador e o CAM da manufatura realizada por um processo computacional. Então, para a gente poder trabalhar em CAD/CAM, a gente vai precisar de algumas situações, tá bom? O CAD/CAM ele é uma tecnologia que permite a fresagem de tudo. Porcelanas, como a gente viu, próteses totais, próteses parciais removíveis, placas mio-relaxantes, coroas provisórias, guias cirúrgicos, guias de cirurgia ortognática, placas de clareamento, placas de aparelhos ortodônticos. É praticamente ilimitado o que é possível de fresar. Tudo que é um bloco, seja de acrílico, placas, ou seja de porcelana, é possível de fresar. Então é possível a gente confeccionar de uma maneira muito interessante. O sistema CAD/CAM, ele vem a ser interessante porque você consegue performar ele no consultório. Mas nós sabemos que ainda é um sistema muito caro de poder trabalhar. Ao executar um trabalho convencional perante um trabalho de CAD/CAM, eu estou entregando para o meu paciente um trabalho de menor qualidade? Poxa, professor, onde eu trabalho, onde eu estou trabalhando, não tem o sistema CAD/CAM. Eu estou entregando algo ruim para o paciente? Não. Segundo a literatura científica, você não tem diferença na qualidade final do trabalho, na longevidade final do trabalho, entre um sistema convencional de trabalho com uma prótese totalmente fresada, que você fresou na sua fresadora no seu consultório, tá bom? O que você tem é algumas situações de vantagem, como se você tem todo o sistema digital no seu consultório, você não precisa mandar para o protético, você consegue trabalhar de uma maneira mais adequada, mesmo que você não tenha o sistema completo. Se você tiver o scanner, já é o suficiente para você poder trabalhar, tá bom? Então você acaba tendo vantagens se você fizer pelo sistema de fresagem. Imagina a beleza de você poder fazer o preparo, o escaneamento, a fresagem na mesma manhã. Você nem precisar fazer coroas provisórias em alguns cenários. Você conseguir começar e terminar uma coroa protética em 2 horas, 2 horas e meia. Então o trabalho do consultório acaba ficando mais ágil. Mas não é porque você está fazendo um trabalho convencional que você está entregando um trabalho de menor qualidade para o seu paciente. Então isso é importante ficar claro, tá bom? Para poder trabalhar com o sistema digital, a gente vai precisar de 3 coisas.
uma unidade de digitalização, ou seja, um scanner. Você vai precisar de uma unidade de desenho, um computador, e um computador específico para isso, e uma unidade de manufatura, uma fresadora, tá bom? O ideal é que você tenha tudo no consultório, mas é claro que dependendo do seu fluxo de trabalho, não tem lógica você fazer um investimento de mais de 2 centenas, mais de 200 mil reais, um bom sistema hoje, só de um scanner, você tem scanners na casa de 218 mil reais, fresadoras na casa de 150 mil reais. Não tem lógica você gastar dinheiro, tudo isso, para você fazer um caso por semana, tá bom? Não tem lógica quanto a isso, tá? Então, isso vai restringir principalmente quando o seu fluxo de trabalho justificar. E mesmo que, poxa, professor, eu não tenho tanto fluxo de trabalho, mas eu queria fazer um caso digital, eu queria fazer isso no meu consultório, o que eu preciso ter? Você pode até não ter manufatura. Quem tem que ter a manufatura e o computador, principalmente é o protético. O que você precisa ter, principalmente, é o scanner, tá bom? Então, você pode comprar só o scanner, ou você mandar para centros de radiologia que escaneiam, ou mesmo você moldar o paciente normalmente e o protético escanear o modelo de gesso. Você vai mostrar na literatura que a obtenção desses trabalhos, se você fez com scanner direto em boca, ou se você escaneou o modelo de gesso primeiro, o resultado do trabalho protético final é o mesmo. É claro que a gente utiliza scanner para não ter que moldar. Tá? Se você vai utilizar um scanner de bancada ou mandar o teu protético escanear o modelo de gesso, você não conseguiu fugir da etapa de moldagem. A ideia de escanear dentro da boca é que você não molde o paciente. Mas, observe que mesmo não tendo a estrutura, você pode trabalhar com o sistema digital. E aí você fez a aquisição das imagens e como que vai funcionar? Tá? Você vai, no próprio programa de desenho, ele é um programa muito intuitivo. Você vai seguindo as recomendações que o programa tem e você vai trabalhando segundo o software. Você vai selecionar o dente que você vai trabalhar, você vai selecionar a porcelana que você vai utilizar, e as porcelanas têm apresentações específicas para fresagem. Você vai selecionar o mesmo Emax que você iria fazer de uma outra maneira. Selecionou, você tem o seu modelo aqui escaneado, a sua boca escaneada, você vai recortar o modelo de gesso de maneira digital, então não precisa da recortadora. Isso aqui foi escaneado, isso aqui não é modelo de gesso de verdade, tá? Isso foi escaneado, tá bem? Efeito scanner, o recorte, você vai registrar digitalmente, então com o articulador digital, como que a maxila vai encontrar com a mandíbula, o próprio programa vai achar os eixos de inserção das peças, você vai conseguir colocar os pontos de contato para saber como que o modelo vai encaixar no outro, e você vai conseguir desenhar o término cervical, ou o próprio programa sozinho, se você fez um bom escaneamento, um bom preparo, ele vai conseguir identificar o teu término cervical. Observa que o sistema digital facilita, porque eu não tenho nem que troquelizar, tudo vai ser virtual. Só que se o meu preparo tiver uma porcaria, ou se a minha moldagem, meu escaneamento ficarem ruins, não adianta nada eu ter sistema digital. Ainda o dentista é importante, tá bom? Eu defino as margens que vai ser o meu futuro dente, eu posso fazer um dente copiando, por exemplo, o dente do lado. Eu estou fazendo aqui o meu dente 11, eu posso copiar perfeitamente o 21, copiar e espelhar, para ficar 2 dentes iguais. Eu defino parâmetros de porcelana para fazer se aquela situação se tem sobrecontorno ou não. Eu defino a espessura, o eixo de inserção da peça, se eu coloco mais volume ou se menos volume. Tudo definindo virtualmente. Então eu não tenho aquele enceramento mecânico, eu não tenho nada daquilo. Tudo é feito de maneira virtual e muito rápida. Se eu quero acrescentar, eu acrescento. Se eu preciso tirar, eu tiro. Eu posso fazer um refinamento desse trabalho. É claro que aqui o vídeo está sendo acelerado, mas o trabalho consegue ser encerado virtualmente em 30 minutos, com uma boa qualidade de trabalho. Você já consegue fazer um enceramento muito perfeito dentro de 30 minutos, corrigindo todos os detalhamentos. E você vê que fica um dente espelhado ao outro dente, tá bom? Você finaliza e vai iniciar, então, depois que o desenho está pronto, para a nossa unidade de manufatura, tá? E ali você vai selecionar a sua fresadora, vai posicionar aquele desenho que você mandou para o computador. A fresadora também tem um computador de bloco, de um computador interno, e você vai dar o play. E ela vai começar a fazer o trabalho. As brocas vão girar na ordem que ela for estar programada para poder fazer. E observa que você vai conseguir ter uma coroa protética dentro de 9, 10 minutos. Para depois você dar um acabamento, fazer uma pintura, você vai gastar mais 30 minutos. Em 1 hora você tem o dente pronto.
Então, você tem o dente totalmente fresado, dentro de minutos, você termina de fazer uma maquiagem, uma pintura sobre ele, e você tem o seu dente completado, pronto para fazer a instalação. Bom? A tecnologia CAD/CAM, então, ela é fantástica, vai permitir altos trabalhos, mas a gente ainda compreende que tem, hoje, uma limitação de implementação financeira, ainda é um sistema muito caro, e mesmo o sistema digital, com todas as belezas que ele tem, você, dentista, ainda é importante. Se você, dentista, fizer um mau preparo, uma má moldagem, um mau escaneamento, não adianta ter a melhor frissadora do mundo, tá bom? Então, continue caprichando no seu trabalho desde o primeiro dia de preparo, e mesmo que você não possa trabalhar no fluxo digital, saiba que o trabalho bem feito de maneira convencional, ele é tão bom quanto o sistema digital, e em breve, quando as situações se tornarem economicamente mais viáveis, provavelmente toda a geração de vocês vai conseguir trabalhar com o sistema CAD/CAM de uma maneira muito mais tranquila e muito mais acessível em breve. Pessoal, essa é a finalização da nossa terceira parte da aula. Na verdade, era uma aula só, que eu segmentei em alguns vídeos. Eu peço agora que vocês executem as atividades determinadas, enviem as dúvidas para a aula, nos encontramos presencialmente na nossa segunda marcada. Até lá. Tchau, tchau.